Gente boa, boa gente. Hoje é dia de conversa sobre a inculta e bela língua portuguesa. Estou certo de que mexeremos com o seu passado, com a sua estrutura psicológica. Não haveria como ser diferente, pois é sobre verbos que falaremos. Você estava sentado em algum lugar que não a primeira cadeira da sala, quando de repente a professora diz: "Senta aqui, filho." E você veio acreditando que sim, que valeria a pena estar ali. Era um instante mágico, mas a vida é uma caixinha de surpresas. E lá estava você. Como num assalto, ela declara: segunda pessoa do plural, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, agora. Foi então que você viveu 3 experiências que todos já vivemos. Primeiro, você quase nunca sabia. Segundo, geralmente tentava. E terceiro, quase sempre errava. Isso magoa a alma da pessoa, sabia? Aí é que muitos desistem do estudo fantástico de verbos. Acredite, esse assunto está para muito além do puro sofrer. Pelo contrário, são os verbos as estruturas mais profundas de textos que lhe marcaram a vida com prazer. Como pensar em Clarice Lispector sem o verbo escrever? Impossível. William Shakespeare fez parceria com o verbo ser ou não ser. Dizia-se Drummond: vai, Carlos, ser gauche na vida. Amar, verbo intransitivo, tem gosto de Mário de Andrade. E de Javan, de caetanear o que há de bom. Verbos. A própria Bíblia não se põe em indiferença. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então, anota aí. Verbo é uma palavra variável que exprime o que se passa, ou melhor, que traduz um acontecimento representado no tempo. Quer que eu repita? Verbo é uma palavra variável que exprime o que melhor se passa, ou melhor, que traduz um acontecimento representado no tempo. Para o estudo de verbos é inevitável falar sobre as suas flexões, suas variações. Note bem, os verbos variam quanto ao número, quanto à pessoa, ao modo, ao tempo, à voz e ao aspecto. Quanto ao número, eles podem estar no singular ou no plural. O carioca Martinho Ferreira da Vila recanta: eu sou balanço e teleco-teco. Singular, eu sou. Poderia ter dito nós somos balanço e teleco-teco. Plural. Isto é variação de número. Alguns verbos só podem se manifestar no singular. É o caso do verbo haver, quando assume o sentido de existir. Não é autorizado, por exemplo, dizer haviam razões, haviam sobreviventes, haviam eleitores. Haver com o sentido de existir é invariavelmente terceira pessoa do singular. Tarsis. E há outros sentidos para o verbo haver? Sim. Casos raros, é evidente, mas possíveis. Haver pode significar, por exemplo, julgar. Larissa já se havia uma renomada pianista. Percebe? É como se disséssemos Larissa já se julgava, já se considerava, já se pensava uma renomada pianista. Haver aí não tem o sentido de existir. Pode, portanto, ir para o plural. Larissa e Adélia, por exemplo, já se haviam como renomadas pianistas. Outra flexão do verbo, a pessoa. Os verbos realizam-se em 3 pessoas. A primeira pessoa que fala, eu, nós. A segunda, a pessoa com quem se fala, tu, vós. A terceira, a pessoa de quem se fala, ele, eles. É tradição associar de modo imediato o verbo à sua pessoa. Eu sou, tu és, ele é. Mas há casos em que esta sociedade se rompe. Imagine-se agora mesmo caminhando pelas ruas da perfumada Paris. Ah, Paris! Quando um surto de saudade lhe ocorre, saudade do Brasil, e você declara: os brasileiros somos apaixonados por nossa terra. Notou que estranho? Os brasileiros somos. É esquisito. Parece-nos mais oportuno, os brasileiros são apaixonados. E por quê? Porque os brasileiros ocupam o lugar de eles, terceira pessoa, eles são. Quando digo os brasileiros somos, muda-se a referência da pessoa. Em lugar de concordar com eles, o verbo foi associado a nós. Nós somos. Essa troca de pessoa é uma estratégia para se incluir.
Os brasileiros somos apaixonados por nossa terra. Eu me incluo. Aproveito para dizer que sim, eu também sou brasileiro e também apaixonado. Vieira é grande exemplo. Todos os filhos de Adão padecemos, em lugar de padecem, nossas mutilações e fealdades. Este fenômeno linguístico, típico de discursos solenes, de mistura das pessoas do verbo no processo de concordância, é chamado de silepse. E atenção, a silepse não é recomendada em muitas situações e até chega a ser proibida para os exames de vestibular. Modo é mais uma flexão verbal. Os verbos assumem diferentes formatos quando traduzem a atitude do falante em relação ao fato. Quando a ação é entendida de maneira real, definida, convicta, tem-se um modo indicativo. Arnaldo Jabot declara: amor é prosa, sexo é poesia. Note que ao tecer esse comentário, o jornalista não sinaliza dúvida acerca do que declara. Esse tom de certeza é marca do indicativo. Há também o subjuntivo. Aí o tom já é de dúvida, possibilidade, incerteza. Jobim se desfaz em maestria. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria. Se eu pudesse, notou? A ideia agora é de hipótese. Se eu, quer dizer, talvez eu possa, mas ainda não é real. É se eu pudesse, subjuntivo. E como não poderia faltar, o imperativo. O modo em que a ação é traduzida com império. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Imperativo. O uso desse modo é intenso, sobretudo no Nordeste brasileiro. Enquanto os gaúchos declaram: tu descerias daí, guri? Os paulistas: desce daí, garoto. Na Bahia, gostamos é de imperativo. E dois de preferência para reforçar: desça daí, velho, vá. Imperativo. Óbvio que esse traço nordestino diz respeito às marcas do projeto colonial e escravagista, adotado na fundação das terras brasileiras, em que a cultura do mando, da ordem, da obrigação mistura-se ao cotidiano dessa gente baiana. E uma dica: imperativo não serve apenas para a ordem. Quando o Cazuza explode, Brasil mostra a tua cara, sim, é o tom de ordem. Mas bastava dizer: mostra a tua cara que eu te ajudo, Brasil. Já soaria como um conselho, uma sugestão. E se além disso adicionássemos: por favor, Brasil, seria quase um pedido. E pelo amor de Deus, Brasil, súplica. Imperativo, então, traduz ordem, mas também traduz algumas outras ideias afins. Tempo verbal. Essa flexão indica o momento em que o fato ocorre. Destaque para um dos mais sofisticados tempos verbais, por vezes abandonado no Brasil, mas de grande repercussão nos vestibulares. É o pretérito mais que perfeito. É o tempo que, grosso modo, antecede um evento que já se encontra no passado. É uma espécie de passado do passado, um mega passado. Observe a oração: Larissa fez boa prova porque estudara durante a semana. Percebe? Larissa fez a prova ontem, é passado. Porque estudara durante a semana, é antes um pouco, é mais que passado. Insisto, é o passado do passado. É o pretérito mais que pretérito, é o pretérito mais que perfeito. Esse tempo é marcado pela desinência RA. Dica boa: tudo o que ocorre antes do passado tem RA lá no finalzinho. Não é próprio dizer Larissa fez boa prova porque estudou durante a semana. Se é passado do passado, RA, porque estudara durante a semana. E aí é só treinar. O presidente Lula desistiu da assinatura porque assumiu uma aliança partidária. Não, porque assumira uma aliança partidária. Óbvio que um pouquinho de sensatez logo permite descobrir que este tempo pretérito mais que perfeito não goza de tanta popularidade. Não é todo dia que você encontra alguém à mesa declarando: coloquei o açúcar no café conforme você me solicitara. É muito formal. Não esquece, o bom falante é aquele que domina a norma padrão. Não apenas, é também aquele que não se encharca de preconceitos linguísticos. É preciso ser tolerante a contextos diversos.
O pretérito mais que perfeito também está associado a ações concluídas. Amara, vivera, sentira são, por exemplo, ações concluídas. Eis outra flexão verbal, o aspecto. Os fatos podem ser pontuais, durativos, contínuos, descontínuos. Há expressões verbais, por exemplo, que traduzem ação permansiva. Continua a amar, continua a viver, continua a sentir. E vozes do verbo, a última flexão. Elas são ativa, se a ação é praticada pelo sujeito. Vai passar nessa avenida um samba popular. Notou? O samba de Chico Buarque pratica a ação de passar. O sujeito é agente, a voz ativa. Se Chico dissesse, o samba foi destruído pela dor, ele realmente não diria isso. Samba também é dor. Note que agora o samba sofre a ação. O sujeito é paciente. O samba foi destruído, a voz é passiva. E ainda há espaço para a voz reflexiva. Nela, o sujeito pratica e sofre a ação. O samba, por exemplo, matou-se na Estácio, que Luiz Melodia não me ouça. E é isso. Quando você vira um verbo à frente, e é assim mesmo que se diz, quando você vir, e nunca quando você ver. Quando você vira o professor, quando você vira a namorada, fica estranho, Tassi, mas é assim mesmo. Você acostuma. Quando você vira um verbo à frente, lembre, nele cabe a variação de número, de pessoa, de modo, de tempo, de aspecto e de voz. A você, dedicação e sucesso. Fica com Deus e até a próxima.